Meus amigos e minhas amigas, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. O campeão da Libertadores da América venceu o campeão da Champions League. E isso diz o quê, Felipe? O que isso prova? Dá para um time brasileiro, dá para um time sul-americano jogar de igual para igual com o time do primeiro escalão, da primeira prateleira do futebol europeu? Dá para jogar de igual para igual? Não, não dá. O jogo ontem não foi de igual para igual, vou falar sobre isso. Mas dá para vencer? Dá. Aqui talvez tenha sido o grande erro de vários analistas, de vários pensadores de futebol. Dá para jogar de igual para igual? De fato, não dá. O jogo ontem não foi de igual para igual. Mas dá para vencer? Dá sim. É disso que a gente vai falar nesse vídeo que está começando. Também vou falar um pouco do Palmeiras, que venceu ontem, porque o nosso Central da Copa está no ar depois de um dia bem diferente para o futebol brasileiro neste século, né? Depois de muito tempo tivemos algumas vitórias em cima de europeus lá no início do século, mas agora, de fato, já tinha um bom tempo que um time brasileiro não vencia um time europeu, e talvez por isso, né, essa comoção toda, e por isso que a gente vai debater aqui o que aconteceu no dia de ontem e o quão importante é isso ou não. Dá para ter um retrato, dá para mudar o discurso de que o futebol europeu é muito melhor do que o futebol brasileiro? Vamos falar disso? Primeiro se inscreve aqui no canal, beleza? Aproveita para curtir esse vídeo e, se possível, mandar para mais pessoas. Vamos lá, olha só. Felipe, vocês disseram que não tem chance para um time brasileiro, que a chance era zero. Ó, vamos falar aqui claramente o que é a minha posição. Eu não posso falar por todos os comentaristas. Eu falo pelo Felipe Fontoura, eu falo pelo meu canal, eu falo em meu nome. Tá? Eu sempre te disse uma coisa: um jogo dá para ganhar. 90 minutos dá para ganhar, velho. Quando a gente falou desse novo formato de 7 competições, é pelo estrago que é você fazer essa partida de intensidade absurda e de entrega tática, comprometimento tático espetacular do Botafogo por 90 minutos, e amanhã você tem que fazer de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Para o Botafogo ser campeão mundial, para o Botafogo ganhar esse torneio, ser um super campeão mundial, ele ainda tem mais 5 jogos, velho. Ele tem que fazer mais 5 jogos com essa intensidade. Sendo que no primeiro jogo contra o Seattle Sounders, o Botafogo não teve a mesma intensidade. Fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo bem ruim. Inclusive ali o Seattle quase empatou. E aí contra o PSG o Botafogo deu a vida. O que aconteceu? O que o Botafogo fez ontem foi muito bonito. O que o Botafogo fez ontem foi uma aplicação tática de um time que sabia que era pior que o PSG e foi lá e enfrentou com uma estratégia de jogo. Por isso que eu volto a te dizer, dá para jogar de igual para igual? O jogo de ontem provou que dá para jogar de igual? Não. Uma vitória não é uma vitória em um jogo de 90 minutos, não é o retrato fiel de um trabalho, não é o retrato fiel de um clube, não é o retrato fiel de um estilo de futebol, não é, você sabe disso. Pô, você sabe disso. Quantas e quantas vezes a gente viu fatalidades absurdas? A gente já viu o nosso Flamengo, por exemplo, perder para o Santo André. O Santo André é mais time que o Flamengo? Não, não é. A gente já viu o Flamengo, para ficar recente aqui, a gente viu o Flamengo perder do Central Córdoba. Quem é melhor, Flamengo ou Central Córdoba? Pelo amor de Deus, vai, quem é melhor? No mínimo de inteligência e no mínimo de coerência intelectual, me responde. Quem é melhor, o Central Córdoba ou o Flamengo? O Bahia venceu o Botafogo. O Botafogo venceu o PSG agora, o campeão da Champions. O Bahia, ao menos de um mês aí, venceu o Botafogo. Quem é melhor? O Bahia ou o Botafogo? Sabe? Então, assim, se a gente tirar um jogo para fechar com um jogo uma ideia de quem é melhor, pior, isso é um equívoco absurdo de quem analisa futebol. Talvez um outro equívoco absurdo, como eu te falei lá no início do vídeo, é que a gente falou que. A gente, eu não, né? Eu falei que um jogo dá para ganhar. Mas muita gente falou que não dá para vencer um time europeu. Aí talvez seja esse equívoco. O futebol brasileiro, e a gente está vendo aí, pode botar o River nesse bolo, mas assim, eu vou chamar de futebol brasileiro o futebol sul-americano, porque é o que é hoje. A verdade é essa. Os últimos campeões da Libertadores todos são brasileiros. Mas assim, o futebol brasileiro, ele subiu de patamar, isso é fato. Hoje a gente tem um entendimento tático que talvez a gente não tinha nos últimos 15 anos, ali antes de 2019, a gente fala de entendimento tático de outra forma. Os clubes brasileiros têm aplicação tática. Tem. Ah, é do mesmo nível do primeiro escalão do futebol europeu? Ainda não. Mas Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, hoje já treinado aí por treinador português há 3 temporadas, você vai vendo que os caras já têm uma cara tática e um outro entendimento. Então já não é aquela disputa de Davi e Golias.
no caso, é parecido com o Davi Golias. O exemplo é ruim. Mas você vê que nem sempre o gigante super forte vai te ganhar. Você consegue vencer, tá? Então, assim, para que a gente entre nessa empolgação, porque o que aconteceu é legal pra caramba, o que aconteceu joga uma responsa muito grande nas costas dos times brasileiros que ainda vão jogar contra europeus, porque se o maior europeu, quem é o campeão da Champions? É o Paris Saint-Germain. Então, o maior europeu foi derrubado pelo Botafogo. Ora, se o Fluminense já venceu o Botafogo, se o Flamengo já venceu o Botafogo, né? O Flamengo ganhou o Botafogo numa final de competição esse ano. O Flamengo venceu o Botafogo e passou por cima do Botafogo esse ano. Então, se o Palmeiras já venceu o Botafogo, se esses três times já fizeram um jogo com competitividade com o Botafogo vence o PSG, isso joga para o torcedor mais leigo uma responsa nas costas muito grande. Mas eu volto a te dizer, tá? O feito é legal, mas ali não está o título mundial. O Paris Saint-Germain vai com alguns jogadores que ele poupa, há uma soberba clara, os caras estão fazendo passeios, estão usando essa ida aos Estados Unidos para fazer compras, vocês viram a matéria falando disso, etc. Há uma soberba do PSG, que eu acho que não vai ter em toda a competição. Acho que o PSG está indo para lá, por mais que não pareça, está indo para lá para tentar ser campeão, sim. Só que faz conta. O PSG sabe que se vencer o próximo jogo ele está classificado. Se ele vencer o Seattle, que é o mais fraco, ele está classificado. Então tem essa matemática sendo feita e para a gente, pro brasileiro, é uma entrega de 90 minutos como se fosse a final em todos os jogos. Essa é a grande questão. A gente vai conseguir ter essa aplicação tática, esse comprometimento durante 90 minutos, 100 minutos com os acréscimos, mais 5 jogos, durante mais 5 jogos, aí é que o bicho pega. Um jogo, dá. Um jogo, dá. 2 jogos, dá. Depois de 7 é que é o problema, né, amigo e amiga? Aí é que o bicho pega, é manter essa intensidade, porque essa intensidade física do Botafogo de ontem está sendo cobrada agora de manhã. Os caras certamente estão com as pernas bambeando, etc. A gente sabe, isso é esporte. É uma entrega absurda. Tem que recuperar, tem que fazer um trabalho físico legal, porque já vai enfrentar o Atlético de Madrid. É isso, meus amigos e minhas amigas. O Palmeiras, já por outro lado, né, fez um primeiro tempo muito ruim, um resultado de 2-0 foi justo, tá? O resultado de 2-0 é justo, porque no segundo tempo o Palmeiras domina, mas no primeiro tempo o Palmeiras não viu a cor da bola, né? O Palmeiras foi pressionado, empurrado para o campo dele. No segundo tempo, o Abel Ferreira consegue organizar o time taticamente e na bola parada ele acha ali a chance dele de mudar a história do jogo, muda a história do jogo. O Palmeiras joga muito bem o segundo tempo, também com a entrega tática muito legal. O Palmeiras, diferente do Botafogo aqui, porque não se defendeu, o Palmeiras conseguiu atacar, conseguiu dominar o jogo, podia ter feito 3. Então, a gente está vendo aí que os brasileiros estão muito bem na competição até agora. Mas, de novo, são 7 jogos, beleza? 7 jogos. Para fechar, eu volto ao início do vídeo e te digo, dá para jogar de igual para igual? O Botafogo provou que dá para jogar de igual para igual com o grande da Europa? Não, não jogou de igual para igual, mas venceu. E o que vale mais, Felipe? Vencer. O que vale mais, Fontorinha? 3 pontos na conta e a possibilidade de ser o primeiro do grupo onde tem o PSG. É isso que vale mais. No final das contas, trocou passe, teve 75% de posse de bola, não deu um chute ao gol. O John, se não fosse a primeira finalização logo no início do jogo do Kvaratskhelia, se não fosse aquela finalização, o John poderia dobrar a roupinha dele e usar no próximo jogo contra o Atlético de Madrid, porque ele não foi agredido. Não foi um jogo de amasso do PSG em cima do Botafogo, não, tá? Foi um jogo de domínio territorial e de posse de bola do PSG. Mas o Botafogo se defendeu muito bem, tanto que a bola não chegou no gol do John. E o Paredão está limpinho, pronto para jogar o próximo jogo, já vestido, arrumado e preparado. Façam a festa, torcedores botafoguenses, façam a festa, torcedores palmeirenses, mas ainda tem 5 jogos. Calma, esse aqui é o grande problema. Olha, eu disse que eu ia fechar, mas torcedor do Botafogo, você deve estar pensando assim, porra, na vez que eu consigo vencer o PSG, o campeonato tem 7 jogos. É maldade com você mesmo, Botafogo. É maldade. A verdade é essa. Gostou do vídeo? Curte, comenta, me diz aqui, comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo, que história que isso conta, em que lugar que o futebol brasileiro se coloca. Responde aqui para mim, porque a gente vai continuar falando muito sobre essa Copa do Mundo aqui no canal do Felipe Fontoura. Valeu? E hoje tem, hein? Ai. Hoje tem, bebê.
Tchau, eu fui.